pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando mais uma temporada direto aqui do TDC São Paulo 2025. E hoje o papo da gente vai ser sobre o desenvolvimento de desenvolvedores da pessoa. Você, exatamente, você que desenvolve software aí, qual que é a relação, como que está desenvolvendo a sua carreira. E para isso eu estou recebendo aqui o Nelson Borges, o Nelsinho, né, que é Head de Engenharia de Plataforma do Bradesco. Seja muito bem-vindo ao Tem Tempo para Pergunta. Obrigado, Júlio. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no evento tão técnico e tão prestigiado como o TDC. Muito bacana. Nelson, já é uma tradição aqui do nosso podcast a gente sempre começar trazendo um pouco do início da tua carreira, lá tuas aspirações que vieram te trazer para a tecnologia, porque hoje em dia está muito mais simples as pessoas verem e até o jovem pensar assim, pô, tem um lugar para mim na tecnologia, tudo é tecnologia, todas as empresas trabalham com tecnologia, mas quando você começou, eu acredito que não era tão fácil assim a pessoa dizer assim, não, eu acho que é isso que eu vou trabalhar. Como que foi que você veio parar na tecnologia? Foi uma coisa de aspiração, desde jovem, ou veio depois ao longo da tua carreira? Conta para nós. Cara, boa pergunta. Ela veio basicamente depois de um tempo. Eu não nasci achando que eu ia trabalhar com tecnologia. Até porque na minha família, eu sou de Franca, que é interior de São Paulo, a gente era uma família muito simples, então não tinha tanto caminhos, né, para ter tecnologia em casa. Então eu fui ter meu primeiro computador com internet de escada com 12 anos, 13 anos de idade. Né? Sim. Então eu trabalhei numa área administrativa de uma empresa lá em Franca, que era uma empresa de calçados, e aí eu tive contato com a galera de TI. Que eram aqueles nerds que ficavam todos lá dentro daquela sala, isolada e tal, com aqueles terminal. Era a única galera que tinha ar-condicionado. Que era a única galera que tinha ar-condicionado. E aí eu vi aquele computador com aquela tela preta escrito verde. Eu falei, meu, o que é isso aqui, cara? Porque até então eu só usava, era terminal mainframe, né? Sim. Eu falei, o que é isso daqui e tal? E comecei a ter gosto. E aí, a partir disso, eu comecei a participar junto com o pessoal ali de TI. Fui ajudando eles quando eles iam fazer manutenções de máquinas, tirar equipamento. Mas Cara, de curioso, de metido. curioso. Eu era o que a gente chamava de guarda-mirim, né? Então fazia serviços de bancários e tal. Sim. E aí, como eu tinha um pouco mais de tempo, né? Porque eu fazia trabalho muito mais braçal ali, eu acabava indo para a área de TI, fiz amizade com o pessoal e comecei a limpar computador, etc. Cara, tomei um gosto. Aí eu comprei meu primeiro livro de ASP. Na época que tinha que IC, comprar livro, o pessoal livro, de hoje em dia cara, não faz a não sabe menor o que ideia, é isso, né? Você que tinha orgulho de ter aquele monte de livro, depois você sai doando tudo. E aí eu comecei a estudar ASP-C. E aí, cara, fui deslanchando, fui fazendo aqueles cursos, aí fui abrindo até chegar na faculdade. E a partir disso me engajei no mundo de TI de tal forma. Quando eu entrei na faculdade, com os meus 17, 18 anos, para você ter uma ideia, as primeiras matérias do primeiro ano de faculdade já eram sobre linguagem de programação, conceito de algoritmo. Você já tomava um paralelepípedo na orelha. Exato. O cara tava falando assim, pô, a lógica o cara vai abrir o carro, ele tem que vir, ele tem que colocar a chave, ele tem que botar... Não, eu já sabia fazer isso escrito em C ou em ASP, né? Então foi bem legal. Incrível. E aí, profissionalmente, você chegou por onde? Pequena empresa ou você já teve aquela oportunidade da vida, assim, para entrar numa empresa grande? Não, eu, sendo bem sincero, eu tive que ralar um pouquinho, né? E eu sou muito privilegiado, eu acho, por uma série de razões, conhecer as pessoas certas no momento certo, mas eu comecei em empresa pequena, né? A partir disso, eu me lembro que eu estive até contando essa história para um amigo meu esses dias, que quando eu mudei para São Paulo, que eu determinei que aqui é, na verdade, São Paulo, o centro, que acontece muitas coisas, né? No interior é bem mais parado. Então, quando eu resolvi mudar para São Paulo, eu abandonei o emprego que eu tinha lá, que era um coordenador de TI, e eu vim para cá. Eu não tinha nenhum conhecimento, meu sobrenome é Borges e Silva, ou seja, também não tinha nenhum padrinho para me indicar. Então, a única forma de eu começar a criar network aqui foi através das mídias de comunicação.
Você vai lembrar que antigamente tinha aquelas .NET Magazine, aquelas revistas. Então eu comecei a ser autor dessas revistas. Começou a submeter artigo técnico. E aí eu comecei a conhecer muita gente que começava a me mandar e-mail, interagir. Foi daí que eu comecei a ter contatos com grandes empresas. Aí eu fui trabalhar numa empresa que era Partner Gold do Microsoft e trabalhar em grandes projetos para grandes bancos. E aí foi a minha alavanca, né? E aí o que deu mais ascensão mesmo foi a IBM, minha última empresa. Eu fiquei 12 anos na IBM, cheguei de arquiteto a diretor técnico, e aí ali realmente minha carreira deslanchou. Fantástico. Pois é, e você vê, às vezes as pessoas têm, e hoje, não só para a carreira de dev, né, mas eu acho que para várias carreiras, existe muito vendedor de atalho, né? Todo mundo tem uma receita, diz, não, faz isso aqui, porque não sei o que, eu vou te dar, pague X para o meu curso, que eu vou te dar um atalho. E a tua trajetória mostra que às vezes aquele trabalho que é o que ninguém quer fazer, que é vou mandar um artigo para essa revista aqui, vou colaborar, porque hoje tem muito espaço, né? Vou colaborar, vou participar de um meetup, vou me engajar na minha comunidade, pode ser aquilo que vai te dar a conexão com alguém que pode mudar a tua carreira, né? A coisa mais importante que você falou eu não tinha conexões, eu precisei mudar essa realidade. E as pessoas não têm essa noção hoje, né, no mercado de trabalho, que conexões é tão importante quanto conhecimento técnico, né? Totalmente. Concordo com você, Júlio. Eu acho que o caminho que eu fiz foi justamente para isso, para conseguir fazer essas conexões e ampliar esse network, porque eu sempre digo para o pessoal que trabalha comigo, não é só a questão de você fazer, você precisa ter iminência também, as pessoas precisam te reconhecer por isso. Claro. Você tem que ser um desenvolvedor bom, isso já é esperado de você, mas as pessoas que estão ao seu redor, para você crescer na carreira, elas precisam saber que você é bom. Né, com o seu trabalho e com você cacarejando também, né? Sim. Então isso é uma coisa super, super importante que eu valorizo muito, o poder do networking. A minha carreira inicial técnica, ela foi toda em cima de comunidade. Tudo. Fui atrás de artigos, eu escrevi artigos, eu participava de eventos. Eu sempre tive aptidão para estar nos eventos, seja ouvindo ou palestrando. E eu acho que esse é um momento que você, de fato, ganha notoriedade, ganha eminência no mercado. Eu sou 100% compacto com isso. E você deve pensar, dado o seu histórico, né, que ser desenvolvedor, né, antes, claro, você estava com a mão na massa lá atrás e hoje você está numa posição de gerir equipes, né, de estar no comando desses times, mudou muito a relação do como que era que o desenvolvedor tinha eu diria até o papel dele em relação à estrutura total de uma empresa, de uma corporação hoje, né? Mudou muito. Você consegue traçar uns paralelos hoje e dizer assim, na minha época lá, isso tinha, mas hoje a gente já tem mais acesso a isso dentro da tua trajetória? Perfeito. Vou dar até um exemplo aqui da empresa Bradesco que eu estou hoje. Quando a gente começou o trabalho de engenharia de plataforma, a gente começou no início desse ano. Engenharia de plataforma é um termo muito novo também. É uma área que se formou por uma necessidade específica de você acelerar a experiência do desenvolvedor, principalmente. Então, quando a gente começou a esse trabalho, eu olhava muito para, principalmente, alguns aspectos do Bradesco, como era na minha época antigamente, que era desenvolvo, ter os requisitos, as ferramentas eram muito parecidas, etc. E o que a gente vem mudando, e o que eu estou vendo que essa mudança grande é que a gente tem muito mais hoje ferramentas que aceleram a produtividade braçal, deixando o desenvolvedor mais com o design, mais com a inteligência. Um caso, por exemplo, a IA generativa acelerou bastante a escrita de código, revisão de código, né, automação de teste, etc. Tá? E sobrando tempo para que a pessoa lá, o desenvolvedor, ele faça aquele trabalho de desenvolvedor, engenheiro e arquiteto, ou seja, ele pense mais no ecossistema, na integração, na performance, na plataforma, em outros requisitos que muitas vezes a gente não desenvolvia naquele primeiro momento e deixava sempre para o segundo momento. Na minha época, eu lembro que eu tinha que decorar comandos. Hoje você não decora comandos. Né? Na minha época, desenvolver linguagens intermediárias como Java ou .NET, você tem que se preocupar com o destino, que era o servidor, a versão do Windows, do sistema operacional. Hoje você não se preocupa com isso. Vai Hoje ter você uma API. Docker e container, vai ter uma API que vai se conectar. Exato. Então, acho que muitas das complexidades que a gente tinha para fazer o sistema rodar, eles foram mitigados com as novas stacks. O que o desenvolvedor hoje, e eu estou vendo cada vez mais, ele está tendo um mindset muito mais de
design de solução, de engenharia, agregando outros perfis mais intelectuais, vamos dizer assim, do que propriamente braçal. E eu até tenho visto essa discussão no mercado de o que significa um desenvolvedor ser produtivo, né? Porque a gente falava, e até no primeiro podcast que eu entrevistei o Silvio Meira aqui, ele falou assim, sabe quanto vale uma linha de código? Fizeram um cálculo que os bancos têm não sei quantos milhões em linhas de código, porque o que valia dinheiro era o digitador de código. Mas o que você está me dizendo agora, se eu entendi direito, é o tempo de pensamento desse desenvolvedor é muito mais valioso, né? Total. Hoje, para você ter uma ideia, se eu pego toda a nossa stack de ferramentas, em média, para o desenvolvedor, ele me custa R$250 de tudo por mês, tá? Por um desenvolvedor. Então, assim, e as próprias ferramentas hoje, elas já trazem um nível de automação bem interessante, né? Em vista do que a gente tinha no passado. Então, para mim, hoje, a hora nobre da produtividade do desenvolvedor é ele fazer a integração desse ecossistema. Então, para mim, a gente, por exemplo, está muito mais voltado ao que ele entrega de valor hoje dentro do Bradesco do que propriamente quantas linhas de códigos ele está gerando. Porque gerar linha de código, para mim, não é valor no final. Sim. Até tinha um paradigma disso no desenvolvimento antigo, né? Que um bom desenvolvedor, às vezes, gerava lá para fazer um cálculo aritmético 50 linhas. Um excelente desenvolvedor fazia tudo isso em 5. Sim, o clean code, né? O clean code. Então, nem sempre a geração de código ou a geração de PRs, lá de pull requests para review, ela significa produtividade. Então, a gente mede muito isso, a gente não considera tanto isso. Lógico que para alguns aspectos a gente olha para esses indicadores, mas a gente olha para outra coisa. Eu estou contigo. Hora nobre é a hora intelectual. Sim, e aí é até interessante a gente abordar uma parte que eu acho que do mercado, da posição do desenvolvedor, ele está... Porque antigamente o desenvolvedor, ele era tudo, né? Ele era o designer de interface, principalmente se você tivesse numa empresa de média para baixo, aí você era tudo mesmo, não tinha um time. E à medida que os times foram crescendo, eles foram ficando, ao mesmo tempo que mais complexos, mais burocráticos, mais... E isso, sem dúvida, causa no desenvolvedor algum tipo de pressão, né? Pô, eu já tenho que entregar, agora eu tenho que atender, eu tenho que mover o card, eu tenho que atender o agilista que está me pedindo não sei o quê. Como que vocês estão lidando nesse formato hoje para poder com que isso funcione dentro do Bradesco, né? Pegando essa coisa para esses times produzirem e chegarem nessa entrega de valor que você falou? Perfeito. Eu vou te dar 2 exemplos, o primeiro mais corporativo e o segundo com o meu time específico. Corporativamente, a gente está reestruturando todo o nosso modelo organizacional, tá? E a reestruturação, ela não envolve só apenas a gente trazer novas tecnologias, etc. A gente está mudando o design organizacional. Uma das coisas que a gente está fazendo é trazendo um modelo de tribos, né? Então a gente criou uma frente, uma iniciativa de agilidade, né? Onde a gente está colocando um design de tribo que tende com que as pessoas que trabalham nessa tribo sejam autossuficientes. Sim. Ou seja, ela se resolve tudo que ela precisa dentro da tribo. Um outro fator dentro dessa design organizacional, a gente está criando estruturas de chapters também, que são onde a gente vai criar proficiência de determinados assuntos, tá? E ainda por fim, olhando na parte do ponto de vista organizacional, a gente também está fazendo um modelo muito forte aqui de trabalho entre a agilidade e o chapter, que é o seguinte, trazendo de fato essas stacks para suportar todas essas tribos e essas comunidades que a gente está criando, né? No final do dia as tribos sendo autossuficientes, né, com os stacks adequados e com proficiência em skills específicos, ao longo do tempo ela ganha produtividade. Sim. Tá? Um modelo que o Bradesco também, desse design organizacional que a gente vem estruturando, que é bem interessante, todas as nossas tribos elas são voltadas para o que a gente chama de as a product. Tá? Porque anteriormente você tinha uma complexidade, uma entropia muito grande. Sim. No modelo de atendimento de serviço. Eu precisava de um IP de rede, você é o cara da infra, eu sou de dev. Eu abri um ticket para você, Sim. te mandava e você me mandava o IP e eu adicionava. Sim, uma cadeia burocrática muito... Cadeia. Quando a gente fala de organizações complexas, como o Bradesco, como outros bancos, esse processo de ticket ele fica muito oneroso, ele onera muito o lead time das soluções. Então, uma das coisas que a gente está fazendo é que as tribos agora elas também têm
um dever de gerar os as a product, o self-service. Então, se você tem que me fornecer um IP, por exemplo, eu não tenho que mandar um ticket e uma pessoa humana vem que me atende. Não, você cria o autosserviço, eu vou lá e digo, quero solicitar o IP. É aí, muitas vezes, que entra a engenharia de plataforma, que é a área que eu estou hoje, tá? Sim. A nossa responsabilidade é ajudar a criar ferramentas para que todas as tribos consigam fazer o as a product. Entendi, porque daí você empratilera esses serviços para o cara ir buscar o que ele precisa, sem que necessariamente eu precise de um movimento para que isso aconteça. Exatamente, é uma AWS. Então você entra no portal e consome o que você quer. Se você quer uma gestão de acesso, se você quer ter uma ferramenta, se você quer ter um ambiente sandbox, você consegue fazer isso. A gente vem trabalhando muito forte. Voltando no aspecto te dando um exemplo um pouco da minha tribo, tá? Além de todos isso que a gente já faz de forma institucional para a organização como um todo, eu foco muito na tribo em questões da confiança, tá? Eu dou uma autonomia, mas veja, autonomia federada. Autonomia federada não é autonomia descentralizada. O que é isso, tá? Vários estudos mostram, Richard Berger fala sobre isso, sobre organizações dirigidas a valores, que se você tem um nível de confiança muito alto no time, você alcança a autoprodutividade. Eu aprendi isso desde a minha época da antiga casa e eu aplico isso na minha casa atual. Por quê? Times que têm confiança na sua liderança e os times trabalham junto também, um indivíduo tem confiança no outro, tá? Eles tendem a ter uma alta performance muito grande. Sim. Se você confia nas pessoas que estão com você, você não faz controle de ponto, você não precisa fazer o controle no bit byte. Se você não confia, você vai... Exemplo, teu pai e tua mãe quando tu é criança. Aquele teu irmão que eles mais confiam, eles dão mais liberdade. Aquele que ele não confia, ele fica lá, onde você vai, quando você vai, que hora que você volta e etc. Né? Porque ele está muito na beira de cruzar uma linha e já não fazer o que é o esperado. Legal. E nesse contexto de confiança, bate uma coisa que no mercado é uma discussão sistêmica, eu diria até, que volta, às vezes fala tipo assim, a nossa empresa só quer sênior porque o sênior é o único que você pode ter esse nível de confiança e autonomia. Só que aí também não tem mais espaço para júnior, o pleno é só um cara que levantou a mão e pediu aumento, a partir de agora ele é pleno, que senão ele não encaixa naquela faixa salarial. Como que você enxerga esse ajuste do mercado? Até porque para as pessoas que estão nos assistindo, tem muita gente que está hoje pensando assim, estou numa empresa, estou numa condição aqui que não é a mais, que não está me dando desafio, que não está gerando, mas eu acho que eu sou muito júnior ainda para dizer. Como que vocês lidam com isso nessa estrutura? Porque eu vejo, pelo que você está me dizendo, essa estrutura, ela está orientada a essa autonomia, né? Ou seja, que é preparar um ambiente primeiro, né? Tudo que está em volta. E um dos meus hobbies é game design. Gosto de fazer jogos, e jogos é mais ou menos isso. Você nunca dá uma ordem para um jogador que tem que fazer, porque provavelmente ele não fará. Você cria o ambiente em volta dele, faz ele ir para aquele lugar, né, e vai levando ele automático. Como que você enxerga essa relação no mercado? Que legal. Você acabou de resumir liderança, né? Sim. Liderança, você não é gerente, você não dá ordem, né? O cara não te respeita porque ele é o report seu. Sim. Ele te respeita porque você tem uma eminência sobre ele. Muito legal. Acho que o primeiro ponto importante é que, assim, que a gente olha que o sênior, muitas vezes, ele é classificado como um cara que tem uma eminência, uma proficiência técnica. Sim. Isso nem sempre é verdade, né? A proficiência técnica do sênior, de fato, ela é um diferencial. Ele é um hard skill, porque ele consegue acumular essa experiência e ele domina um determinado assunto. Só que para a gente, e para mim pessoalmente, o sênior, ele é composto por mais outras perspectivas. Dentre elas, soft skill. Então eu já vi, por exemplo, muitos seniors, né, muitos eminentes em algum assunto técnico, mas numa hora de pressão, por exemplo, vou te dizer um termo, eles abandonam. Sim, tá? sim. Eles não conseguem segurar a pressão, eles vão para um lado espana, de burnout, que nem a gente que eles dizem em português. Como dizem em português, espana. Espana. Entendeu? Então, ele não consegue segurar aquela pressão. Isso mostra um pouco de como é que é a estrutura psicológica e a estrutura dele da senioridade como soft skill para suportar aquela situação. Então, hoje, para mim, um sênior ele é composto por muito mais coisas que só a proficiência técnica. Sim. Mas a proficiência técnica é importante também. Eu acredito que a gente vive num momento que, devido à questão da produtividade, tudo que as empresas têm que entregar, e aqui a gente está vendo várias delas fazendo várias soluções, claro. Eles sempre vão buscar profissional sênior naquela crença que
Se eu trazer profissional sênior, eu não preciso treinar e ele vai me dar uma produtividade que eu preciso para entregar isso daqui. Quase como uma chave mágica, né? Como Só uma chave empilhando elas ali que uma hora vai sair uma coisa boa. Exato, mas eles esquecem que o profissional sênior, uma vez ele foi júnior e a gente não está conseguindo formar na mesma velocidade os profissionais júniores, tá? Até Então, porque a demanda está crescente. a demanda está muito crescente. Hoje todas as empresas respiram tecnologia. É uma coisa absurda. Então eu acho que a gente ainda vive um momento que a gente tem sêniores suficientes, pessoas que a gente formou lá atrás sendo suficiente para aguentar um pouco desse nosso mercado, tá? Mas é uma coisa que o próprio Bradesco já vem estruturando. A gente tem programas de estágio. Que A legal. gente olha que isso não é sustentável aos próximos anos. Tá? Estágios em tecnologia. Estágios em tecnologia. Porque esses aí, se tem uma coisa que está desaparecendo do mercado, é o estágio, É o estágio, em tecnologia. trainee, né? Trainee, não tem. Tem gente já matando o júnior, dizendo, com a IA o júnior acabou. Eu fiquei pensando, pô, onde é que a galera vai aprender, né? Você vai, o sênior vai ficar sênior, e uma hora ele vai sair do mercado. E aí, quem vai substituí-lo? Isso. E outra coisa, eu não sei qual é a tua visão, gostaria muito de saber, Nelson, que é o seguinte, a gente enxerga lá na borda, né, lá para a galera que tem pouco conhecimento técnico ou está num conhecimento técnico de início mesmo, eu estou ingressando na carreira, estou chegando ali no 7º semestre de desenvolvimento ali, ou fiz um curso, agora tem muito isso, né? As formações transversais, fiz um curso disso, fiz um curso de Java, fiz um curso desse e tal, agora já fiz minhas primeiras aplicações, já deployei alguma coisa, já sou desenvolvedor, né? E aí chega nessa galera e diz assim, não, agora você vai entrar nessa stack aqui e você vai ter uma inteligência artificial copiloto. Incrível, pô, aprendi, eu sei como fazer, só que a hora que aquele negócio te entrega algo que não está no teu domínio, a chance de você, primeiro, não ver, não entender necessariamente o que é isso e estourar lá na frente, na outra ponta, é gigantesca. Então eu queria saber, dado que não só a gente tem as tecnologias emergentes fazendo pressão para a gente adotar elas em ponto de produtividade, mas ao mesmo tempo as pessoas achando que elas não precisam mais aprender as coisas, como que você acha que vai ser o futuro desse desenvolvedor? Se ele vai ser um parceiro da IA ou a IA vai matar ele de vez mesmo? Perfeito. Essa é a dúvida que a gente sempre tem. Eu provoco muito, inclusive, meu time para o uso de IA. A gente tem metas OKRs relacionadas a isso internamente no Bradesco. Eu não acredito que a IA substitua o humano. Acho que você falou do Silvio Meira, ele fala uma coisa que eu gosto bastante, que a gente imita a IA. Desculpa, a IA imita a gente. Sim. E é fato, né? Eu fiz uma brincadeira na palestra agora, que eu falei para todo mundo no início. Falei assim, olha, todo mundo aqui gere uma imagem de um relógio de parede em qualquer aplicativo de Generative AI. Pode ser o Gemini, ChatGPT, eles geraram. No final da palestra eu falei, poxa, ele gerou um relógio 10 e 10. Aí eu falei, pô, quem gerou um relógio 10 e 10, levanta a mão. 95% da população que estava assistindo a palestra levantou a mão. O que é isso? A gente não tem exemplos de relógios, poucos exemplos de relógios que são fora do horário de 10 e 10, por uma questão estética. Fica mais bonito os Ficava mais bonito, simétrico. então todo mundo subia na hora de vender o relógio, a simétrica lá 10 e 10. Então a internet tem muitos exemplos de relógio 10 e 10. A IA imita a gente. Então ela olhou lá e falou assim, o quê? Um relógio que para um ser humano que está me pedindo aqui, tem que ser um relógio baseado nas evidências que eu tenho, que é 10 e 10. Então isso mostra um pouco de como é que ela imita nosso comportamento em viés, uma série de coisas. Então eu acho que assim, a IA ainda tem muito para aprender, e se a gente esgotar esse conhecimento dela, com quem que ela vai aprender? Com quem que ela vai imitar? Então eu não acredito que a IA venha substituir o ser humano, tá? A gente no Bradesco tem uma posição que não é para isso que a gente está usando a IA. A gente não usa a IA para reduzir FTE, a gente usa a IA para aumentar a nossa produtividade. Então aquilo que a gente fazia em X horas, nós vamos fazer em Y. Tá? Mas a gente nunca posicionou a IA como, olha, ela é um substituto, até porque nós continuamos crescendo em vagas absurdamente. Sim. E até ia te perguntar nisso sobre as posições lá, porque vocês estão passando por um processo de transformação. Você citou isso, inclusive, agora. E isso embarca também a área de tecnologia, porque assim, o mercado financeiro ele passa por transformações sistêmicas, né?
por muito tempo até o mercado financeiro era a nossa referência de tecnologia, do tipo assim, adotar tecnologia era sempre uma proposição do mercado financeiro. E hoje tem muitas outras empresas investindo nesse mercado, criando coisas. O mercado se abriu mais, hoje você tem o Open Banking, tem Fintech, tem muitas mais players nesse jogo. Como que você acha que a tecnologia vai ser decisiva nessa área para vocês? Eu acredito que a tecnologia tem um protagonismo gigante, né? Nessa transformação, eu estou 1 ano de Bradesco, eu brinco que é 1 ano de cachorro, né? Que equivale muito mais anos, mas já conheci o Bradesco antes. Sim. A transformação que eu vejo do time de tecnologia e com o negócio apoiando, né, nesse 1 ano, ela é incrível. Assim. A gente vê os números lá, dobramos nossa produtividade no overall, trouxemos redução de lead time, ampliamos uma série de coisas. Isso é porque, por 2 razões. Uma, que a nossa tecnologia estava defasada, de fato. A nossa área de tecnologia, por muito tempo, ela ficou defasada numa série de coisas e não foi o core das transformações. Agora ela se tornou o core da transformação. E o reflexo, quando no passado, para as áreas de negócio, é que a tecnologia atrapalhava e não ajudava, porque ela não tinha essa mesma velocidade. Ela era uma barreira para o que queria se alcançar. Aumentamos nosso número de Shadow IT e etc. E é fácil, né? Quando você olha o indicador de Shadow IT e as áreas de negócio estão criando soluções especializadas, você tem um sinal de fumaça que alguma coisa da sua TI não está funcionando. Sim. E então a gente aumentou o nosso nível de Shadow IT, etc. Nesse último ano a transformação foi gigante. Os nossos executivos, principalmente de tecnologia, compraram muito essa transformação. Sim. Eles trouxeram junto às áreas de negócio. E o que a gente vê hoje, basicamente, nessa transformação toda que eu te falei, é o negócio e a tecnologia trabalhando em conjunto. É a coisa mais linda, cara. Eu entro numa reunião, o negócio está falando o seguinte: o negócio, vamos primeiro migrar essa aplicação X para Z, para uma estrutura de GitHub, por exemplo, para que a gente consiga ganhar produtividade. Então, eu vou priorizar um item técnico em detrimento de priorizar uma entrega de negócio. Olha o negócio falando isso. Para você ver o nível de maturidade que a gente está chegando. Porque vocês conseguiram dar essa visibilidade para eles. A gente deu, eles embarcaram, eles compraram, e aí de novo, volto no tema de confiança e transparência. A gente disse que tem um problema. Então a transformação ela tange muito TI, porque a gente sabia que tinha um problema de tecnologia, a gente assumiu esse problema e estamos corrigindo. Então, quando o negócio viu que agora as coisas estão se transformando, ele também embarcou junto. Então, é muito interessante quando eu particularmente participo de algumas reuniões que eu vejo com o nosso time de tecnologia que atua direto com o negócio, e eu fico super assim, entusiasmado, né, de ver a relação. A vez que eu escutei o cara do negócio falando isso, o executivo de negócio falando essa frase, eu falei, cara, é isso. Culturalmente estamos mudando, é isso. Não, isso é incrível. Quando você tem esses momentos de caramba, é isso. É isso. É para isso que eu tô aqui. E uma coisa que não me escapa, eu vendo você falando, principalmente somando todos os pontos que você falou, né? Pô, estamos construindo uma base de autonomia, plataformizando, né, as questões de serviços. Vem aquela questão, bom, vocês são uma empresa do mercado financeiro, né, um banco, e a tecnologia, se a gente pegar, por exemplo, IA generativa, inteligência artificial, machine learning, todas as facetas, agentes de IA, a gente sabe que ainda é uma tecnologia bastante experimental. Perfeito. É muito espaço, é uma janela muito grande de experimentação. E como que você acha que vai ser o ritmo para isso, para a gente não abrir brechas de segurança, de compliance, principalmente num negócio que depende estritamente de confiança, né? Porque não é só a confiança entre os pares ali, entre os times, é confiança do mercado, que se um banco perdeu a confiança, acabou o banco. Né? Sim, como que você enxerga o ritmo de adoção dessas tecnologias para você poder fazer frente a essa demanda de tecnologia que você já tem, não à toa o negócio já está a demandando internamente, mas ao mesmo tempo balancear para você não abrir uma brecha aí, e que a gente sabe que tecnologias experimentais elas são recheadas de brechas de segurança e de outros desses problemas, né? Não, e a sua pergunta é perfeita. A gente está sentindo isso na pele com esses experimentos. Quando você pega instituições que têm grandes legados, é comum. E eu imagino que o Bradesco tem. Todas têm, né? É comum que você vai encontrar vulnerabilidades, seja de processo, etc. Né? E a gente trabalha muito fortemente disso.
Recentemente a gente trouxe um CISO, né, um diretor de segurança para unir, principalmente que era separado de segurança corporativa, de segurança técnica. Essas coisas agora estão juntas. Centralizar ela. Exato. Até entender que essas duas coisas são a mesma coisa, é um processo. É um processo. De novo, a cultura, né? Então, a nossa diretora executiva conseguiu fazer essa junção, ela trouxe, então a gente tem um CISO novo e a gente tem um time hoje bem forte de governança, principalmente falando do tema de AI, de governança de AI. A gente lançou uma plataforma chamada Bridge, então todos os nossos experimentos de AI, eles passam para essa plataforma. Porque em cima dessa plataforma, o nosso time de segurança, de governança, etc., eles têm um Red Team que estão fazendo todos os testes possíveis. Então, por exemplo, checar prompts, fazer o custo do FinOps, de fato, do token, uma série de características ali que a IA necessita, porque como você mesmo falou, está no momento experimental, para que a gente não descentralize totalmente o uso da IA e aí permita que pessoas mal intencionadas explorem vulnerabilidades que a gente tem, seja de qual nível for. Então hoje a gente tem essa estrutura, né? Principalmente as parcerias que a gente fez, se você pegar com as Big Techs ou as startups, a gente sempre tem um pré-requisito, um Trust Center que a gente faz, que é pedir um tenant separado, que é pedir log, que é pedir forma de auditoria, forma da gente checar. E todas essas informações hoje vão para essa governança de dados através dessa plataforma Bridge que a gente tem, onde esse time, em conjunto com outros times, estão começando a fazer o antídoto. Entendi. Né, a segurança é by design, ela é feita... by design. A gente entende assim que a gente não deixa de experimentar, porque se a gente deixar de experimentar, a gente vai ficar muito no passado. Então a gente está acelerando o uso de experimentação, cara, muito mesmo. O Bradesco, eu vou te falar pela experiência que eu tive de mercado, é das instituições grandes que não é financeira, que não é técnica, tecnologia, que é uma das que mais fazem uso de novas tecnologias emergentes. A gente tem de tudo que você imaginar. Nossa stack, a gente tem Gemini, a gente tem OpenAI, a gente tem Devin, a gente tem GitHub Copilot, o que você imaginar a gente tem lá dentro. Sim. A gente experimenta muito e aplica muito também, né? Mas é claro que, apesar de a gente acelerar tudo isso daí, o que a gente está fazendo agora é criando mecanismos, guardrails, para conseguir frear aonde precisa ser freado. Entendeu? Sim. Porque não adianta, né? O trem-bala da tecnologia, que todo mundo fala assim, a tecnologia trem-bala, se não pegar, você está já a 300 mil quilômetros de distância, né? Se você não pegar. Mas tem que ter um pouco de capacidade de não... deixar que essa pressão, digamos assim, te faça cometer erros, até do ponto de vista estratégico mesmo, que como você mesmo falou, se pro Bradesco hoje a tecnologia se tornou um centro, né, um ponto de sustentação do negócio, né, diferente da barreira que um dia ela foi, ela tem que entender que a tecnologia é um ambiente volátil. Perfeito. A gente vê várias tecnologias que ontem era o suprassumo, né, o último Guaraná do deserto, e que hoje em dia ninguém fala mais, né? Então tem que ter um pouquinho de... Você faz assim meio que um delay tech, que a gente diz, né? Que não, espera um pouquinho e depois a gente vê, ou não, essa coisa está sendo... Vamos testar tudo que der o mais rápido possível para a gente já ver o que interessa e o que não interessa. A gente se apoia muito naquilo. A gente tem uma área que ajuda bastante, que é a InovaBra, que ela sempre está com um olhar mais para frente e ela ajuda a gente a classificar aquilo que a gente precisa de fato testar, né? Então, vou dar um exemplo para você. A gente começou a testar alguma dessas novas modelos de AI. E aqui fica até uma dica para essas startups aí, né? Pensem no modelo Enterprise, pensem no modelo... Que é uma das coisas que estão perdendo. Ainda está meio... Né, tá meio nebuloso ainda, não. E eu diria que tem mais gente... não tem a galera não está olhando para os intermeios, que a gente diz. É, né? isso. A galera quer fazer uma coisa que já está lá... Não, cara, vem para o meio do processo. Deixa que a ponta eu já sei fazer. Exato, faz um negócio simples. Eles ficam muito no B2C, estão esquecendo do B2B. E para a gente, para as grandes corporações, o B2B é muito importante. Então a gente começou a testar algumas Creo AI, Cursor, Devin e tudo mais. O que a gente sentiu falta dessas tecnologias para inclusive casar com o nosso Trust Center da nossa governança de AI é que faltava alguns aspectos enterprise. Você ter um mecanismo de fazer explicabilidade por que ela chegou naquele resultado. Você ter um mecanismo de auditoria que é nos exigido pelo regulador. Você ter mecanismos, por exemplo, de confiabilidade daquilo, ou seja, o cara está acessando a informação que ele está fazendo.
Então, assim, a maioria das startups que a gente começa a testar, a gente vê que elas faltam esse modelo enterprise. E aí não dá fit com o que a gente precisa, porque eu também tenho que acelerar com... Então, uma das coisas legais é a gente usa muito o InovaBra para fazer esse primeiro filtro, né? Então, eles estão olhando para lá, eles já trazem, ver se tem fit com o que a gente precisa. Legal. E uma vez que tem fit, a gente traz para dentro, aí a gente faz outros testes técnicos. Consegue ter um ambiente meio laboratorial, né? Para usar. Isso, Porque você estava falando aí que tem que ter mais enterprise. Eu lembro de uma pessoa que me falou assim, cara, quando a startup bota tipo plano 1, plano 2 e plano enterprise, fale conosco, é porque ela não tem plano nenhum enterprise. Exato. Fale conosco que a gente vai inventar um. É isso. É porque ela não tem. Ela tem o plano 1, o plano 2 e o enterprise fala com a gente. Eu não tinha pensado nisso, ótimo. Um ótimo exemplo. É isso aí. A gente não tem, a gente vai, a gente faz o que você pedir, a gente faz. É isso, eu não sei, me manda seus milhões aí, eu decido como é que vai ser o nosso modelo. Exatamente. Mas, Nelson, o nosso tempo passou rápido, bate-papo muito gostoso. Eu não queria deixar antes de ir para os nossos finalmente, que você desse para a galera que está ouvindo a gente, pensou assim, pô, legal, será que tem espaço para mim inovar, entrar nessa coisa, nessa transformação do Bradesco? Que tiver interesse daqui a pouco em participar, se der um link para a galera saber mais, como é que a galera pode se informar um pouco melhor? Boa. A gente tem o link das vagas, mas eu vou recomendar um outro link para vocês, que é o bradesco.io, né? A gente lançou esse blog recentemente. É um blog que o nosso time técnico, os próprios analistas, gerentes, etc., estão escrevendo artigos, não é um negócio comercial, do que eles estão fazendo no dia a dia. Além de ter um monte de artigo interessante, e a gente também tem um link lá para carreiras, que a gente tem todas as nossas vagas de tecnologia. Então eu vou pedir para as pessoas acessarem. Bradesco.io. Bradesco.io, e é da nossa marca agora, que a gente lançou de TechBra, né, que é a nossa marca tecnológica. E aí eu só cito esse blog porque ele faz exatamente, tangibiliza a nossa mudança cultural. Nós queremos ser aberto. Vamos abrir parte de soluções nossas em breve. Vocês vão ver notícias de Open Source. Olha só, de Open Source do Bradesco. Open Source do Bradesco. Ó, primeira mão aí, hein, galera. E a gente quer abrir nossa cozinha, como é que a gente está fazendo as coisas. Então, estamos super abertos. Você que é desenvolvedor, quer trabalhar com tecnologia nova, quer trabalhar com todas as tecnologias top de AI, quer nesse modelo novo colaborativo, vem para cá que tem vaga. Incrível. E para a gente fechar, Nelson, a gente tem uma tradição aqui no podcast, que é sempre que alguém vem, principalmente da tecnologia, desenvolvedor, tá sempre lá para cá de mochila, né? Eu não vi se você veio de mochila, mas com certeza quando você era mais jovem você andava para lá de... Tô de mochila. Tá de mochila? Então, para deixar alguma coisa que você carrega com você, mas pode ser metafórico, um livro, um filme, um documentário, uma dica cultural que pode agregar um pouco para nossa galera, para o nosso público aqui que está acompanhando, ou se você quiser só dar uma ideia de algo que você gosta, também tá valendo. Cara, eu gosto de muita coisa, né? Eu gosto de pescar, eu gosto de cerveja, mas eu vou dar uma dica mais cultural. Eu citei aqui, eu recomendo, eu fiz uma autorreflexão muitas vezes na minha vida sobre como é que eu monto times de alta performance. A gente citou o termo aqui de confiança. Sim. Então eu vou citar um livro que eu vou deixar aqui como o meu give back, que é Organizações Dirigidas a Valores, de Richard Barry. Esse livro ele é muito interessante porque é um dos poucos livros que eu já li que o Richard ele é um pesquisador e ele é também um escritor. Então ele escreve sobre performance mostrando estudos. É super interessante, vale a pena, tem muitos casos reais. Sim. Eu recebi essa dica da Fundação Dom Cabral quando eu fiz o MBA executivo. Que legal. E eu repasso, ela deixa Ele aqui não é com daqueles vocês. contadores de histórias, Não ele tem fundamento. Me ajudou muito, e ele fala sobre entropia, o que é o conceito da entropia dentro das empresas, ele fala da relação direta de confiança. Ele consegue fazer uma das poucas coisas que eu já vi, que é medição de cultura. Como é que você mede a cultura? É muito uma coisa tão abstrata, né? É muito abstrato, é muito interessante, então eu recomendo a leitura. Bacana, incrível. Só repetindo então, o nome do livro é? Organizações Dirigidas a Valores, por Bacana. Richard Barrett. Bacana. Nelson, foi um prazer enorme te receber. Eu que agradeço aqui no nosso podcast. E pra galera que quiser se conectar com você, não sei se você é uma pessoa de rede social, quiser se conectar, dá suas redes aí pra galera. Eu só tenho o LinkedIn, né? Perfeito. Porque o restante eu não uso tudo. Então é LinkedIn/Nelson-Borges. Se procurar Nelson Borges, Nelsinho, vai ver minha foto linda, maravilhosa lá. Pode adicionar que eu aceito todo mundo e a gente troca
Troca uma figurinha por lá, bacana. E para você que nos acompanhou até agora, fica também o convite para conhecer outros episódios aqui no nosso feed. Toda quarta-feira às 18 horas tem episódio novo no Spotify ou no agregador de podcasts favorito que você tiver. E se você quiser ver esse papo em vídeo, a gente tem o nosso canal do YouTube. Você pode dar um like, seguir a gente lá e compartilhar os nossos cortes, que é aquele jeito bacana de você incentivar alguém a entender um pouco mais sobre tecnologia, conhecer um pouco sobre dev, aí uma dica incrível de blog para galera. Em 2025 ainda existem blogs, né, pra galera escrever, lembrar disso. E eu, obviamente, espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá, tchau! Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo para pergunta. O podcast oficial do TDC.